Fala, empresário! Muito bem-vindo ao 18º episódio aqui da História ao Palco Podcast. E não é novidade para você que sempre está acompanhando conosco que à minha frente eu trago profissionais especialistas que conseguem agregar muito conteúdo para você, empresário. Para você que está intraempreendendo ou mesmo empreendendo. Os insights que nós teremos hoje serão ali fenomenais. E o cara responsável, meu amigo responsável por isso, é o Wanderson. Queridão, obrigado. Amigo, Obrigado imagine aí que pelo isso, aceite satisfação. de falar desse tema de empreendedorismo. E é isso que a gente vai falar hoje, né, Wanderson? Empreendedorismo. Empreender, uma palavra forte, né? E que assusta muita gente ainda, principalmente para quem quer montar um negócio próprio, para quem quer sair do CLT, que foi no meu caso. Eu Olha sempre só. tive essa vontade de empreender, mas também um pezinho atrás com medo de arriscar. Arriscar o pouco que a gente tem, né? É colocar de repente, todos os ovos na mesma cesta, né? Então é isso, empresário. Fica com a gente que vai ter muito conteúdo bacana aqui. E eu te convido agora a se inscrever no canal e mandar também compartilhar esse vídeo com algum amigo, algum empresário que precisa aprender ou ter novas técnicas de empreendedorismo. E aqui, em breve, vocês vão ver que é a história do Wanderson, que é uma história de superação, uma história de resiliência e para onde ele para onde ele chegou, né, até o momento, que é uma referência no mercado na área que ele atua. Então, fica com a gente. Ô, Wanderson, fala um pouquinho pra mim, cara, eu sempre trago aqui pro pessoal as dificuldades reais do empresário. Porque é muito comum a gente ver o quê? Empresário que chega, empresário, qualquer segmento, que só tá falando ali de como ele já está. Mas o fato dele falar como ele está, bem financeiramente, próspero, com N negócios, não vai conseguir agregar nada para a vida dos empreendedores, por exemplo. Então a ideia de trazer aqui especialistas assim como você é o que é a gente compartilhar as dificuldades, porque é nas dificuldades, nessas superações que o empresário que está acompanhando aqui vai conseguir de repente pegar ali algum insight, pegar alguma ideia e aplicar no negócio dele. Realmente, Gu, quando a gente entra na internet, vê no Instagram, você vê tantos empresários bem-sucedidos, pessoal mostrando uma realidade fora do comum de muitas famílias, né? E até impressiona mesmo demais. Mas eu quero contar um pouquinho da minha história. Meu nome é Wanderson Rabelo. Eu sou CEO, fundador da Delta Locações. Hoje a gente leva soluções e tecnologias para grandes empresas. Já estou há 14 anos no mercado. Sou o pai da Helena, uma menina linda, maravilhosa de 9 anos que me faz crescer ainda mais como ser humano e como empreendedor. É o seu porquê, né, Wanderson? É o meu porquê, hein? É o seu porquê. O porquê que a gente faz aquilo que nem sempre a gente quer fazer. Mas tem alguém que precisa disso. Né? E antes de ser o empresário que eu sou hoje, que eu já estou há 14 anos, né? Eu caí meio de gaiato nesse segmento, mas vou contar um pouquinho de como foi a minha trajetória para chegar até aqui, porque quando a gente fala de empreendedor, de empresário ou de uma empresa próspera em todos os sentidos, ninguém vê lá atrás as dificuldades, Os perrengues. os perrengues. Eu vim de uma família muito simples e nada foi fácil pra gente. Então, para eu poder ter as minhas coisas ou querer me desenvolver, eu tive que começar bem de cedo. E esse começar bem de cedo foi desde os 15, tentando buscar alguma coisa que me ajudasse a ir no cinema, a conseguir Até ali a aquele sua dinheirinho, né? condição própria de fazer as coisas sem precisar pedir dinheiro pra ninguém. Isso, porque você com 15, 16 anos, você já tá querendo namorar e Que é ficar pedindo, independência. ficar pedindo dinheiro pra mãe, pro pai, e a gente já não tinha condições. Então, eu me reinventava, né? Assim, já trabalhei de animação em festa de aniversário, vestindo Teletubbies, Pikachu.
E, cara, não tenho vergonha de falar isso. Pelo contrário, eu me desenvolvi como ser humano ali por trás. Ficava na frente, esse sol que tá hoje aqui, ó, de 37 graus. Você vestiu lá de Pikachu. De Pikachu, a hora que você tá lá com aquela roupa, cheirando mal pra caramba, você sentiu aquela aguinha descer pelo rego, aí você falou, agora já foi. Mas até isso me desenvolvi como ser humano, entender o outro lado ali também, que as coisas não vêm fácil. E depois de trabalhar aí como animador de festa, tentei me colocar no mercado de trabalho com 18, 19 anos. Não conseguia, porque todas as empresas pediam experiência. Cara, como que você vai ter experiência se as pessoas não dão oportunidade? A primeira oportunidade. E aí? Eu construí uma palestra nesses dias pro Lecir, Sim, do Telêmaco Borba, Paraná. E na palestra dele ele contou exatamente isso. Ele tirou carta de caminhão, mas não conseguia vaga de motorista porque não tinha experiência. Ele fez torneiro, não conseguiu vaga na empresa que não tinha experiência. Daí, como última opção, ele foi para a área automotiva para poder vender carro, que é uma coisa que ele gostava. E aí ele se encontrou lá. Ou seja, ele não teve oportunidades fechadas, porque simplesmente ele não tinha experiência. Mas como que você vai ter experiência se não alguém não te der o primeiro passo, né? Não te ajudar a dar o primeiro passo. E aí a gente construiu essa palestra falando sobre empreendedorismo também. E ele está trazendo essa vertente de dificuldade no começo. Você vê, né? A profissão vendedor... Sempre, né, cara? Sempre. Olha o detalhe aí para você que está do outro lado. Acima de tudo, quando você vai empreender, você tem que ser vendedor. Mesmo você não sabendo sobre o produto, tem que passar para o seu cliente ou a pessoa interessada que você sabe mais que ele. E quando você tem esse conhecimento, ou você passa a confiança para o cliente, é batata. A venda é feita, né? A venda acontece depois do relacionamento. Sim. Muitas pessoas se perdem nesse processo. A pessoa já quer saber de fazer negócio sem saber quem é a pessoa. Ou seja, é só business. É só business, mas não sei da sua índole, não sei do seu passado, não sei da sua história, das suas dificuldades, das suas superações. Mas é só venda de negócio. Aí você me fez lembrar de uma frase que muitas pessoas falam, né? Primeiro você tem que ser interessante e não interesseiro. Então, quando o vendedor vai, ele não tem que ir já querendo vender. Primeiro, se destaque em ser interessante. Faça diferente, né? E se o network é isso, você fazer uma amizade, as coisas vão fluindo e quando você vê uma dor, sem perceber, a pessoa que está ali observa do que você tem, você acaba vendendo, né? No caso do nosso amigo no Paraná, o carro. A necessidade das pessoas venderem o carro, pegar o carro e vender. Exatamente. E esse seu comentário, cara, realmente é muito plausível, porque é difícil dar esse primeiro passo. Demais. E o primeiro passo é o passo mais importante da sua jornada. Porque sem aquele passo você não conseguiria, por exemplo, você que chegou hoje com a Delta muito bem no mercado. Se você não tivesse dado o primeiro passo algum tempo atrás, que você vai contar pra gente, você não estava onde está hoje. Com certeza. Então, eu tenho uma frase que eu sempre digo, que eu gosto bastante de bater nessa frase, que o que move o mundo não são as grandes coisas, mas os pequenos detalhes. Porque é o pequeno detalhe ali de você praticar, de você fazer repetitivamente várias vezes, né? Repetitivamente ali algo vai lhe tornar mais capacitado para ter uma melhor performance independente da área que atue. A constância te leva à perfeição. Exatamente. Constância te leva à perfeição. Exatamente isso. Sim. E voltando um pouquinho do começo da minha história, no meu trajeto, sem experiência a gente não tem. Então, eu vi no classificado, porque eu não vou falar a minha idade, mas eu sou da época do classificado. Classificado, boa. Lista amarela? Já vou chegar nela. Classificado, olhei lá. Precisa-se de vendedor de bebidas. Cara, eu só tinha uma moto, um carnê para pagar. Você estava com quantos anos já? 18? Eu tava indo para 19. 19. Aí a oportunidade estava ali, no classificado. Precisa-se de vendedor com
veículo próprio no ramo de bebidas. Falei, cara, nunca fui vendedor, mas fui lá, levei o currículo, me deram a oportunidade de virar vendedor. E assim, minha primeira semana, eu acompanhei um outro vendedor bem mais experiente. Lembro até hoje, ele foi um dos meus primeiros professores e mentores sem eu saber. Chama Laerte. E quando eu acompanhava ele, ele me pedia, só observe o que eu vou falar. Lembra quando você falou da repetição? Repetição. Repetição leva à perfeição? Eu observava ele, só que o Laerte ele falava muito baixo e não dava para entender. Ele murmurava, ele não falava. Ele... O que ele falou? Então eu ficava ali naquela. Você não conseguia aprender porque você não escutava. Até me esforçava ali. Daí, uma vez acompanhei com ele lá com o catálogo de preços e produtos. Esse catálogo tinha lá Sinar, Drey, Palinha, Old Age, Rio das Pedras, Pinga 51, Brahma, tudo que for relacionado a bebida quente e fria, vendia. Era uma adega, né? Uma distribuidora de bebida. Sorocaba. Sorocaba mesmo. Em Sorocaba. E acompanhei uma vez, acompanhei duas. Na terceira ele já falou, o próximo é você. E eu, no próximo, depois de ter observado como é que era, ia lá com o catálogo tremendo, a voz trêmula, não entendia tanto do produto, mas eu fazia uma repetição do que eu lia e apresentava para o dono do estabelecimento, seja um bar, comecei com bares, depois eu já fui pegando mais autoconfiança para entrar num supermercado pequeno até grandes mercados e hipermercados. Então, a prática ali fui me desenvolvendo. Fiquei no ramo de bebidas 3 anos, depois acabei... Até 22 anos, mais ou menos. Isso, até uns 22 anos. Aí a minha mãe, ela sempre foi cozinheira, ela abriu um pequeno restaurante, fazia marmitex, e assim, para ajudar no negócio da família, que era minha mãe e meu pai, eu acabei saindo e ajudando ela fazendo as entregas. Lá eu virei motoboy para entregar marmitex. Estava em movimento. Estava em movimento. Trabalhando mais ou menos 1 ano lá, eu via que eu não ia para frente, porque trabalhar com pai e mãe você não tem salário. Você é o último da ficha. Só tinha o dinheiro da gasolina ali, malemar. Aí eu fazendo entrega em marmitex, parei numa empresa, se chamava Companhia do Cartucho, entregar marmita, e falei, viu, vocês não estão precisando de nenhum entregador? Tá cansado de andar duro? É legal essa parte. Essa parte, inclusive, tá na palestra que ele tá fazendo em breve. Vai estar palestrando e contando exatamente essa parte. É parte da palestra que nós estamos construindo. E cheguei, me apresentei, falei, ele falou, não, tô precisando de um entregador aqui. E aí eu comecei a trabalhar como entregador, que era uma empresa que fazia recarga de cartucho e toner. Recarga de cartucho. Boa. Tava em alta, recarga de cartucho e toner. Cara, eu não entendia mais de nada de informática, mas como entregador, minha função era só entregar. Só levar. Tudo tranquilo. E aí eu ganhava R$1 por entrega na cidade de Sorocaba e R$2 na região. E o salário fixo de 680. Lembrando que eu não era registrado. Caramba. Aí tinha uns vendedores lá que arrebentavam de vender, eles ganhavam 10% de tudo que eles vendiam. E eles tiravam um salário super bom. 7 meses trabalhando nessa empresa como motoboy, roubaram a minha moto. Aí... Sem seguro. Não tinha seguro. Seguro era Deus. Continua sendo. Só que aí que tá. O nosso começo aqui a gente vem falar sobre empreendedorismo. E no fundo, o empreendedorismo nada é do que você ser resiliente. Com certeza. Em situações em que a gente está crescendo de pouquinho em pouquinho, ou de degrau em degrau, eu vi uma situação que eu não tinha saída. Eu fiquei na porta da delegacia para fazer um boletim de ocorrência o dia todo. Aí no dia seguinte, como que eu iria trabalhar? Aí existiam 2 sócios nessa empresa. Um gostava de mim e o outro não gostava. Tá aí. Ele falou, já não tem funcionalidade mais pra gente, não tem pra que ele tá aqui. Só que o que gostava, ele viu a minha dor. Ele passava lá, eu te passo pegar lá, Wanderson, sua casa. Ele me passava a pegada, ia até a empresa. Eu chegava lá, varria, procurava as coisas pra fazer.
mas não tinha mais função para mim. Porque não tinha entrega pra E daí, fazer. pô, pensava, pô, por que, né? Eu preciso pagar o carnê da moto. Perdi, não tem problema. Vamos levantar a cabeça, conversar com Deus, agradecer por estar ali e seguir. E nessa de seguir, o Joe, que era o que gostava de mim, eu falei, Joe, poxa, eu vejo os seus vendedores ganhando super bem, mas eu não entendo de informática, não entendo do produto, mas eu já trabalhei com vendas, vendedor de bebidas. Será que eu consigo vender? Ele falou, ó, vamos fazer uma experiência. Eu tenho uma linha telefônica aqui para você e eu tenho uma lista de telefone. Faz a captação dos clientes por telefone e conforme você for vendendo, eu te dou 10% de comissão, igual eu te dou para todo mundo aqui. Tava te dando as ferramentas pra depender do seu esforço pro resultado. Ferramenta, lista telefônica atualizada do ano, né? Nossa, eu já li, cara, eu ficava folheando lista telefônica, olha isso. Eu também. Página amarela, cara, ficava só olhando as coisas, propaganda, um bloco. E os vendedores da empresa, eles ligavam em pequenos escritórios, escritório de despachante, contábil, advocacia. Eu pegava a lista, eu ligava nas indústrias. E eles ficavam caçoando, pô, você fica ligando em empresa grande, nunca vão te atender. Daí eu já tinha uma técnica, pequeno processo. Parte da manhã eu não ligava para ninguém, porque o pessoal chegava já estressado, pô, vendedor já ligando. Eu deixava para ligar depois do almoço. Faz sentido. Ligava depois do almoço, o pessoal estava mais tranquilo, conseguia me atender e eu anotava. Tudo no caderno, para quem eu estava ligando e o nome das pessoas. Aí, começaram a me pedir uma carta de apresentação. Eu nem sabia o que era uma carta de apresentação, Hugo. Cara, eu falei, Joe, o que é a carta de apresentação? E como que eu posso enviar para eles? Ah, manda por fax. Ele imprimiu para mim lá a carta de apresentação. Tinha 10 folhas. Eu, na minha inocência e na ignorância, né, de pouco conhecimento, comecei a mandar. A parte da manhã a parte da tarde eu ligava e a parte da manhã eu mandava a carta de apresentação. E nessa, Maria, me dá o sinal. Mandava lá, daí no dia seguinte, na parte da tarde eu ligava, Maria, você recebeu a carta de apresentação da empresa? Ah, recebi, você quase acabou com a bobina de fax. Se precisar, eu tenho bobina de fax para vender também. Já tenho para alocar. Então, nessa eu fui me desenvolvendo como vendedor, trabalhei durante 8 anos nessa empresa. Até porque você foi repetindo o processo várias vezes. Esse processo foi se repetindo, eu fui me destacando como um dos melhores vendedores. E assim, cada venda que eu fazia, dá exemplo da Maria, quando ela fechava um cartuchinho pequeno que seja, Gu, eu não pedia para o motoboy entregar. Eu pedia lá, ô Joe, posso ir com o seu carro ou pegar a moto da empresa para ir entregar? Quando eu chegava lá na indústria, chegava lá, oi Maria, tudo bem? Wanderson da companhia do cartucho, vim trazer seu cartucho. Ela falou, coloca para mim na máquina. Eu não sabia nem colocar na máquina. Eu dava um jeitinho lá, aprendia e colocava. Aí, eu olhava que tinha outros setores. Eu falei, e aquelas outras impressoras, você não usa? Ah, não, cada um compra o seu. Ela me apresentava. Então, quando eu tinha o contato físico presencial, aumentava o ticket de venda e o relacionamento também. Porque os outros vendedores é só por telefone, era muito artificial. Então, toda venda que eu fazia, o mais simples que era, eu tentava ter esse contato próximo. Eu sou o Wanderson. Aí o comprador me levava, convidava para tomar um café. A gente tinha um pouco mais de diálogo. De relacionamento. E isso fazia com que trazesse esse contato humanizado, dela saber quem que é a empresa que tá ali do outro lado. E assim eu fui me desenvolvendo, fui crescendo com conhecimento. Então, durante 8 anos eu trabalhei, fui muito grato por essa empresa. Você vê, tem momentos na vida que a gente acha que é algo ruim, no caso, quando roubaram a minha moto, só que para mim não foi algo ruim. Deus acabou me dando uma profissão a mais. Eu poderia ter sido motoboy até hoje. Não que seja uma profissão ruim, mas é uma profissão perigosa. Sim, com certeza. Quantos acidentes, quantos a gente vê no dia a dia. Então, ele me deu uma oportunidade, ele me deu uma profissão a mais. Fiquei 8 anos, me formei em gastronomia nesses 8 anos aí. É uma outra história que eu posso contar para você aí também, o porquê que eu fiz gastronomia. E um dia eu acabei me desligando da empresa, porque eu sempre tive essa vontade de ter o meu negócio próprio, né? Porque eu via tanta gente
dedicando os melhores anos da vida para uma empresa, para uma indústria, e na primeira dor de barriga ela era descartada. E isso me incomodava demais. Eu vi isso com pessoas da minha família. E não adianta, você prosperar numa indústria é bom, só que tem data de validade. E essa data de validade pode te custar a sua vida toda. Você constrói sua casa, o seu relacionamento, o seu casamento, o carro. E na hora que te manda embora, na hora que você se dedicou, você começa a se desfazer do pouco que você construiu. Aí é relacionamento que vai embora. É tudo. Você se bagunça, né? Literalmente, a mente da pessoa perdeu o emprego, já vira uma bola de neve, né? Infelizmente. E após 8 anos, meu pai veio a falecer. Ele acabou deixando um seguro de vida pequeno entre os 3 filhos, né? E eu falei, sou formado em gastronomia, o que eu posso trabalhar? Minha mãe sempre foi cozinheira também, sempre foi minha inspiração. O que eu posso empreender de diferente? E surgiu a oportunidade, num espacinho de 5 por 5 praticamente, dentro de um shopping. Eu fiquei, acho que uns 2 meses no quarto, tentando pensar em, eu queria fazer algo diferente que eu conseguisse replicar. Aí eu desenvolvi uma casa de quiche. Eu comi uma quiche uma vez. Quiche é uma torta aberta. É um prato típico francês. Que utiliza aquela massa podre, que é aquela massa que esfarela, como se fosse a da empada. Só que o diferente é que a empada ela é fechada totalmente. E a quiche não. A quiche ela é aberta, porém ela é fechada com creme à base de ovos e queijo e creme de leite fresco. Interessante. Aí eu servi a quiche acompanhada com salada e carninha. Então eu fiquei 3 anos operando. No shopping. E era correria, imagino, né? Shopping é desgastante, né? Fala demais. O varejo em Sorocaba aumentou muito a quantidade de shopping para uma cidade que tinha, acho que 2 shoppings, pulou para 5. Então aumenta a competição entre, né, as lojas ali, principalmente na praça da alimentação. Então eu fiquei 3 anos, cheguei a ter 2 lojas em 2 shoppings diferentes. Quando o funcionário faltava, era eu que cobria. Quando eu pensava em ter folga, era eu que estava no CEAGESP, eu estava na cozinha à parte, produzindo, correndo. Então foram 3 anos trabalhando de segunda a segunda-feira, até que um dia eu não aguentei, fechei e quebrei. Esse quebrar, o Wanderson, é bem interessante, porque é o seguinte, tem uma frase que eu carrego comigo há muito tempo. Essa frase é a seguinte: não são as pequenas... Desculpa. Tem uma frase que eu digo há muito tempo, e essa frase é a seguinte: não existe, as grandes mudanças não são ocasionadas por grandes feitos, e sim por pequenos detalhes. Detalhes que vão te dar mais disciplina, detalhes que vão te dar mais habilidade, detalhes que vão fazer você entrar num novo estágio. Assim como o Wanderson acabou de comentar, dar um passo de cada vez em busca de um propósito maior. Com certeza. E é tão forte isso, cara, porque eu vivi também, Wanderson, na área de alimentação por 5 anos. Eu vivi, né, trabalhei com pizza por 5 anos, lá na minha cidade, São Carlos. E eu literalmente quebrei. Eu quebrei depois de 6 anos. 6 anos de operação. E o porquê que eu quebrei? Por quê? Porque eu era o cara que queria abraçar o mundo. Então, por exemplo, você empresário que tá vendo aqui o nosso podcast agora, hoje. Não queira, você empresário, não queira abraçar o mundo sozinho. Porque você não vai conseguir. Eu fiz isso por muitos anos. E o que eu consegui com isso foi o quê? Um burnout, foi má qualidade de vida, problemas no relacionamento, enfim, várias coisas ruins. Porque eu queria abraçar toda a minha empresa. Fazer tudo. Porque eu gostava. Não porque eu precisava comprar algo, não precisava prover para alguém, mas eu precisava o quê? Eu gostava de fazer. E aí eu fiz o quê? Quando você trabalha demais, você não tem tempo de ganhar dinheiro. É isso mesmo. Você acaba entrando dentro da operação e você não vê de fora como é que ela tá. E quando você tá de fora, é diferente a percepção. Com certeza. Você falou, meu relacionamento se acabou, fiquei endividado. Porém, tem uma coisa aí,
você falou do burnout, né? Tem uma coisa que você não comentou. A experiência e o conhecimento que você adquire dentro durante esses... Foram 5 anos que você trabalhou na operação de pizza, né? Foram 6 anos. Isso. 6. Então eu fiquei 3 dentro da operação. Então eu passei pela vida durante esses 3 anos e você também provavelmente nesses 6 anos aí passou pela sua vida. E a gente se cobra demais quando a gente é empreendedor, porque a gente não quer perder tempo. A gente quer fazer acontecer, quer evoluir. E assim, eu acho que o dinheiro é a última coisa que É uma vem. consequência, né? É a consequência do trabalho bem feito. Então, você saindo da operação muda a percepção das coisas. E assim, a experiência que eu levei desses 3 anos que eu passei dentro do shopping foi observar franquias que estavam ao meu redor, como funcionava, quais eram os processos. Modelar. Ficar modelando os... Modelando. E eu tive uma percepção, cara, porque eu quebrei por quê? Porque não tinha uma quantidade X de clientes comprando comigo. E quando você lembra do shopping, shopping é o quê? É dia 5, de sexta a domingo, e o resto dos dias você tem folha de pagamento, porque você tem funcionário que vai estar na operação. Tem que ter alguém lá. Você que trabalha com alimento, você tem data de validade para os seus produtos. Tem que desocupar. Tem que ter uma rotatividade muito alta, tem que ter um cardápio bem enxuto. E você precisa ter venda. E quando você não tem venda, a conta não fecha. E eu vi que shopping, tirando os grandes âncoras, que eles estão lá para promover a marca e se destacar, né, no mercado ainda mais, os pequenos é muito mais difícil. E quem ganha é só a administradora de shopping. Então, para quem está aí buscando empreender dentro de um shopping, tá, eu sou prova viva, cara. Fiquei dentro de 3 anos no shopping. Se você puder fugir, fuja. Vá para o empreendimento, comece a empreender fora do shopping, sinta como é que é o seu mercado, entenda o produto que você quer trabalhar. Entre numa zona diferente, né? Faça ali um processo diferente. Se desafie para fazer algo fora do seu âmbito atual para você ganhar novas habilidades. É crescer com o pé no chão. Porque às vezes eu não tinha uma percepção como é que era um shopping de verdade. Porque a gente só vai no shopping de final de semana, sempre cheio, próspero. E eu não tinha essa visão. Então, me abriu muita visão em várias coisas, como administrar, o depender do varejo, de não saber o quanto vai entrar. Hoje no negócio atual é um negócio que eu trabalho de segunda a sexta. Eu prometi para mim mesmo que eu nunca mais trabalharia de final de semana. Depois saiu da alimentação. Depois que eu saí da alimentação, até por conta do que eu passei pela minha vida esses 3 anos. E hoje o meu negócio é um negócio de valor recorrente. Eu sei o quanto vai entrar mês a mês. Eu não preciso ter que laçar o cliente na rua. Tem previsibilidade, né? Isso, você tem a previsão recorrente. Todo mês pinga aquele valor. E eu trabalho com um mercado que é bem amplo. Hospitais, indústrias, farmácias, escritórios contábeis, todo mundo utiliza o produto que eu trabalho hoje. Fala um pouco do produto em si, dos produtos, né, de um modo geral. Eu comecei, depois que eu quebrei, eu voltei no meu segmento, mas com empresa própria. Mas na época para carregar cartucho ou não? Não, porque o mercado já tinha evoluído um pouquinho mais. Não precisava mais do ser humano carregando o cartucho. Começou a entrar no mercado o paralelo, o chinês, o compatível. Que já vinha pronto. Já vinha pronto, embalado, eu comprava e oferecia para os clientes. E nessa eu fui montando minha carteira de cliente. E toda a lucratividade que eu tinha, eu comecei a investir em equipamentos e oferecer para o cliente, porque eu via que ele tinha uma dor muito grande. Porque impressora dava muita dor de cabeça. Nossa, a folha enroscava, sai, a tinta vazava. Vaza a tinta, quando sai com a cor, né, faltando alguma cor na impressora. Cara, é estressante. Impressora... E o meu mercado já estava muito prostituído, questão de precificação. Todo mundo fazia o menor preço para ganhar o cliente. Só que você perdia a sua rentabilidade e lucratividade. O seu ROI ali era bem menor. E quando eu pensei, buscando preço. Quando eu pensei em começar a comprar equipamento e oferecer para os clientes, eu vim pensar em empreender um cliente comigo por um bom tempo. É o LTV, né, que nós chamamos. É o tempo que o cliente continua com você consumindo o seu produto ou o seu serviço. Eu já estou, há 14 anos que eu voltei no meu segmento, trabalhando. Eu tenho um cliente que está comigo
Uns 14 anos. São grandes legal. empresas, grandes indústrias que confiam no meu E trabalho. começou lá com a recarga. Lá com a não, recarga. começou com a recarga de uma certa forma, mas depois evoluiu para a venda, né, do cartucho já importado da China. Com os Ou seja, compatíveis. daquela época, você já começou a ter esse relacionamento. Sim, porque até eu tinha... com os empresários. Quando eu estava ainda na alimentação, muitos clientes me procuravam por conta do atendimento que eu tinha, era diferente, independente da empresa ter continuado lá, o atendimento não era igual. Se dava problema, ninguém resolvia, aí eu levava a solução para eles. Então, a cada momento bom ou ruim que eu passei empreendendo, foram momentos que me fizeram crescer e melhorar. Exato. E uma das melhores coisas que eu fiz no decorrer, que eu fui aprendendo, porque a gente erra muito, e o errar custa muito dinheiro, Gu. Quando você erra, qual o melhor equipamento comprar para apresentar para o cliente. Hoje eu faço locação de impressora, notebook, tablet, telefonia móvel e software para gerenciamento de documento na nuvem com IA. Então a gente tem um leque de opções para clientes. Pequena, média e grande empresa. Acho que você deve atender todo mundo. Sim, todo conseguir segmento. atender Sim. todo segmento. Eu tenho locação de 200 a 50 mil reais, dentre a minha carteira de clientes de valores recorrentes. Esse ano a gente fechou num faturamento de 6 milhões de reais. Que bom. E Parabéns. obrigado. Mas assim, foi uma trajetória de 14 anos. E nos últimos 4 anos, apesar que desde quando eu voltei no meu segmento, eu sempre tive um sonho de replicar o meu negócio como uma franquia. Que legal. Sempre tive um sonho de ser franqueador. E no meu segmento de outsourcing não tem. Então eu estou sendo pioneiro. Abrindo o mercado. Estou abrindo o mercado a partir de 2026, mas eu queria entregar 100% redondo em todas as áreas, em todos os processos, desde software, sistema, para que eu consiga crescer organizado, levando lucratividade. Porque dentro do shopping lá eu vi muitas famílias se desfazerem. Gu. No shopping se tinha exaustão, tinha excesso de trabalho, né? Exaustão, e você não tinha qualidade de vida. E a falta de qualidade de vida influenciava diretamente no veio familiar, né? Quando a gente fala de franquias, todo mundo se assusta, todo mundo acha ruim, vê algo que leva as pessoas a se frustrarem como empreendedor. E assim, dentro do shopping eu via pessoas que ficaram, por exemplo, 20 anos trabalhando no Japão, veio para cá, levantou um pé de meia de 700 mil reais, investiu todo o dinheiro ali, começou a empreender, começou a trabalhar, daí o negócio começa a declinar, porque não está indo, porque é imaturo, mas comprou uma franquia. E a franquia não dava aquele suporte. Não, vender, é fácil vender um negócio. Mas entregar e fazer com que ele tenha lucratividade é mais difícil. Que é o segredo. Que é o segredo e é o essencial para o negócio. Essencial. Né? Aí o relacionamento do cara que ele já está casado há mais de 20 anos se acaba. Porque ele não é mais o provedor. Está faltando. Aí começa a se endividar. Aí você se desfaz tudo. Casamento, relacionamento, o seu mental se destrói. Você falou de um burnout aí que você teve 6 anos empreendendo uma pizzaria. Então, o que eu queria montar do meu negócio, desde o início que eu já venho montando, mas nos últimos 3 anos, eu estou me preparando e preparando a minha empresa para entregar o melhor. 14 anos de mercado, você já tem bagagem, maturidade para não só mais atender clientes, mas criar um modelo de negócio que consiga atender clientes no Brasil todo. E apesar de eu estar em Sorocaba, você prestando um bom serviço, eu tive clientes, indicações que eu atendo nível Brasil. Olha só. Eu tenho algumas agências do Banco Sicredi que eu atendo 28 agências lá no Pará, estando de Sorocaba, com locação de equipamentos. Você manda equipamento para lá? Mando para lá e eu consigo monitorar esses equipamentos através dos nossos softwares. Que legal, cara. Sabendo o quanto ele está imprimindo. Você atende o Brasil inteiro, literalmente. Atendo o Brasil inteiro. Só que tem um porém de atender o Brasil inteiro, né? Você perde um pouco da qualidade do que você entrega. Então, por isso de crescer como franqueador e ter braços para atender essas regiões, que às vezes eu estou atendendo daqui, não consigo entregar
com a qualidade que eu gostaria. Lembra que eu falei Por lá? tempo, logística, por uma série de fatores. Estar presencial, entender a dor. Porque o empreendedor que está ali, que precisa da impressora a hora que para, ele precisa de agilidade. E eu, quando ele está longe, eu contrato TIs, né? Contrato pessoas que estão mais próximas para trazer essa agilidade. Mas se o franqueado estiver próximo dele, ele já vai estar ganhando mês a mês, ele vai estar do lado do cliente e vai ter essa questão da humanização, o atendimento humanizado, que é entender a dor ali e resolver para ontem. Hoje em dia as pessoas estão procurando mais a humanização, não só o processo, não só o produto ou o serviço, mas a forma como é oferecido o produto ou serviço. Com certeza. Na comunicação, eu vejo muito isso. Empresários que precisam melhorar a comunicação, mas o empresário, quando tem a oportunidade da fala, ele coloca tudo por água abaixo. Ele não passa confiança, credibilidade, não passa ali serenidade no que diz, a ponto de, com isso, ele não conseguir convencer, persuadir ali o seu ouvinte, o receptor, para a aquisição do seu produto ou serviço. Ou seja, não passa confiança nas pessoas. E você, empresário, que está escutando essa minha fala, como anda a sua comunicação? Precisa melhorar ela? Se precisar, só me chamar. Né, Wanderson? Com certeza. E essa comunicação, assim como a minha, ainda precisa melhorar muito. Eu estou aqui É o processo. aprendendo, me desenvolvendo, até mesmo para sentar num podcast como esse, para conversar com o Hugo. Não é algo tão fácil. Para quem está aí do lado aí, acha que é, mas é um pouco mais difícil. Então eu estou aqui como ser humano, empresário, me desenvolvendo para poder transmitir o que eu quero transmitir para o meu público, que é futuramente o empreendedor que está ali com vontade de ter seu próprio negócio, com todo o know-how que eu já tenho, a credibilidade do meu segmento de outsourcing, de locação. Vou levar aí para você explorar dentre a zona industrial da sua cidade, com todas as empresas, as indústrias que tem ao redor, que é um mercado enorme, que estão implorando para ser bem atendido. Porque quando eu voltei, né, nos últimos 3 anos que eu estou trabalhando, é para eu criei processos para entregar o melhor, para que o cliente não sinta a dor e que a gente resolva os problemas, né, aquela dor que ele precisa ali, seja na impressora, num tablet, numa telefonia móvel, numa solução para armazenamento de documentos, que seja rápido. Que seja ágil o processo. Com certeza. Entregar o melhor. E a agilidade é o diferencial. E, no final, que ele tenha lucro. Modelo de negócio bem legal, cara. Eu gosto muito do que a Delta faz, porque tem previsibilidade. Você consegue se organizar, se planejar, né? Para poder não só adquirir novos produtos, mas para poder fazer as entregas das máquinas, enfim, da manutenção. Então não é algo que aquilo que você disse, é tipo sábado e domingo, aquele desespero de você, dono, ficar no negócio. É isso mesmo. Então a diferença do empreendedor para o empresário. O empreendedor é aquele que está sempre correndo atrás, que não descansa, que não para, que não desiste. O empresário é aquele que consegue, agora, depois de muito trabalho, consegue entender o quanto é importante você fazer a gestão do negócio e não querer abraçar o mundo como eu, por exemplo, quis abraçar há anos atrás na minha pizzaria. Ou seja, quanto mais vontade eu tenho de fazer tudo, com menos qualidade as coisas eram executadas. Porque eu queria abraçar todo o processo. Eu queria fazer tudo, do começo ao fim. O ter conhecimento de todos os processos é uma obrigação do empreendedor ou do empresário que está ali operando. Eu vim lá de baixo. Eu era motoboy, virei vendedor, cheguei a desmontar a impressora para consertar, né? Entregava, emitia nota, fazia venda, negociava contrato, até hoje. Hoje, os meus processos estão bem alinhados, bem organizados, mas ainda assim, tem que estar sempre alinhado, porque quando você contrata também, você tem essa dificuldade. Se ele replicar todo o processo corretamente. E às vezes a contratação é muito difícil, né? Mas quando você sabe mais que ele e leva a confiança, ele consegue fazer as coisas fluírem.
Então, um pouquinho de cada coisa é bom, sempre mais. Precisa. A gente precisa saber de tudo, mas não ser o melhor em tudo. Até porque a gente não consegue ser o melhor em tudo. Não é verdade? Com certeza. E daí você tem que deixar fluir, porque senão você vai ser aquele empresário que tem medo de achar que não estão fazendo as coisas corretas. E tem sim pessoas capacitadas para fazer melhor que a gente. A gente tem que ter essa humildade, né? Enxergar, peraí, eu tive a ideia, montei o projeto, mas de repente eu consigo crescer, entrar num novo estágio, contratando pessoas específicas em áreas da qual talvez me falta conhecimento. E aí você faz o quê? Você compra esse conhecimento de uma outra pessoa, remunera bem, para que ela consiga trazer novos projetos, novos resultados para dentro da empresa. Quando a gente não tem conhecimento, a gente contrata pessoas com conhecimento adequado. Eu lá atrás não tinha conhecimento nem curso de computação eu tinha, Ego. Malemar mexer com impressora. Então, o conhecimento Na raça. foi na raça, foi na força de vontade de fazer as coisas acontecerem, porque eu precisava. Até lá atrás, tem algo em mim que nos últimos anos eu tenho observado muito, que a gente vem se desenvolvendo, buscando se conhecer. Eu comecei na sobrevivência. Eu precisava, eu era obrigado a sobreviver. Só que hoje não. Hoje eu já estou com a mão no volante e eu sei para onde eu quero ir. Eu sei qual o trajeto. Porque como dizem, né? Qualquer lugar, quando você não sabe para onde você quer ir, para qualquer lugar serve. No começo eu não sabia para onde eu queria ir. Então, estava lá, indo para qualquer lugar. Mas a partir do momento que eu descobri para onde eu queria ir, aí o negócio vai. E mesmo sem ter conhecimento, é só ter força de vontade e você buscando um pouquinho trabalhar esse vendedor dentro de você. Eu acho que o vendedor, ele é trabalhado, ele é modelado. A pessoa que tem vontade de virar vendedor, ele dá para ser modelado. Ele tem que ter um pouquinho de comunicação, que é o que a gente vem buscar aqui, juntamente com pessoas que têm mais comunicação que a gente. E ele tem que ser executor, tem que pegar, fazer as coisas, né? A execução que muda o jogo. Com certeza. Eu trago muito essa fala nas palestras, na mentoria de comunicação oratória, que o fato de você dar o primeiro passo se desafiando, por exemplo, para gravar um conteúdo na internet, para poder falar em um palco, ou simplesmente para fazer uma oração em casa com a família. Uma época, quando eu não trabalhava com comunicação, eu tinha vergonha de fazer uma oração entre familiares, sabe? De agradecer a ceia de Natal que a gente costuma fazer. Eu tinha receio, porque eu era o centro da atenção. O julgamento. Será que eu vou falar tudo certo? Será que as pessoas vão entender o que eu estou dizendo? Vão concordar com o que eu estou dizendo? E a gente se priva demais de mostrar o que nós somos capazes de medo de desagradar o outro. E a hora que você vira essa chave, eu trago isso na minha mentoria, que quando você não deve se importar com o que pensam a seu respeito. Porque quando você tira esse peso, você fala, peraí, eu vou lá gravar o podcast, eu vou conversar com o Gustavo, eu vou dar o meu melhor. E eu garanto que, por exemplo, essa seria a sua pior apresentação. Porque na próxima vai ser melhor. Na outra vai ser melhor. Na outra vai ser melhor. Isso é para qualquer área. Para gravar vídeo, para palestrar, para poder gravar podcast, enfim, qualquer cenário. Você tem que pôr isso na sua cabeça. Você acabou de fazer o pior cenário, porque os próximos cenários serão muito melhores, porque você tem mais habilidade. Você trabalhou a sua dessensibilização. Você não é mais sensível a gravar um podcast. Você não é sensível a palestrar. Você não é sensível a se conectar, criar relacionamento, porque é algo muito comum. E temos que lembrar também, Gu, que a gente é seres únicos. Quando a gente se cobra demais do que vão falar, do que vão pensar, esqueça isso, você é único, você está se desenvolvendo todos os dias. E quando você fala da questão da repetição, me deu um insight aqui até para você que está empreendendo, que eu sei que não é fácil, seja em qualquer área.
alimentação, vestuário, eletrônica, o que seja. Trabalhe, todos os dias abra sua empresa ou seu pequeno negócio como se fosse o primeiro dia, como se fosse a inauguração. Inaugure o seu negócio todos os dias para que você venha com esse entusiasmo de fazer as coisas acontecerem. Então, quando você trabalha como se fosse todos os dias, cara, Traciona, né? traciona. Tem mais força, mais vigor, mais vontade, mais energia, mais propósito, mais ikigai. Enfim, você tem ali o porquê o fazer das coisas. Com certeza. Porque é como... tem uma frase que diz o seguinte, viva como se hoje fosse o último dia. Porque algum dia será o seu último dia. Com certeza. Então, ou seja, quem tem essa percepção, para de ser mediano. Faça o melhor em todos os cenários. Se você trabalha com locação de impressora, celular, tablet, notebook, cara, seja o melhor do mercado. Trabalhe para isso com essa visão. Não de ser mais um, mas ser o número 1. Com certeza. E aí, quando a gente mira no número 1, cara, fica muito mais fácil. A gente abre o mercado. A gente consegue mostrar para o mercado que nós somos diferentes. E aí, o que muitos acham que a concorrência é ruim, a concorrência mostra o quê? A cópia, enfim, do segmento que você atua, quando as pessoas começam a fazer a mesma coisa que você fala, peraí, quer dizer que o negócio realmente está validado, porque estão fazendo a mesma coisa que eu. Com certeza. Ter essa visão, né? Não se preocupar com a concorrência, não se preocupar ali com outras pessoas que podem atrapalhar o seu produto ou serviço. E focar no seu melhor produto. Aí que tá, se existe concorrência, é porque existem públicos. Se existem públicos, vamos trabalhar. Tem consumidor para vender, para fazer faturamento, para ter ROI, para ter lucratividade. Então, e uma coisa que eu também queria comentar, Gu, é a questão, cara, eu poderia simplesmente, tenho 14 anos no meu segmento, minha empresa está bem estruturada, hoje a gente tem a nossa primeira franquia operando já há 2 anos. Que Onde que é? Cerquilho. São Paulo, né? São Paulo, interior de São Paulo. Então, quantos anos ela está operando? Já está no segundo ano já operando. Que legal. Já tá é o primeiro modelo franqueado. É o modelo franqueado. Agora já vai abrir mercado. Então, a partir de 2026, a gente está com a projeção da gente trabalhar. Eu quero trabalhar em expansão para buscar novos horizontes. Não somente tem outros produtos para agregar e trabalhar cidades específicas, né? E, cara, no segmento de locação, poucas pessoas sabem, dependendo da sua classificação tributária, você tem incentivo fiscal. Isso aí é muito legal, cara. Isso aí, quando você falou para mim, quando a gente estava construindo a palestra, cara, eu falei, gente, esse diferencial não, né? Essa clareza que você passa para o empresário, se o cara pôr na ponta do lápis, de repente, um imposto que você paga pode ser abatido locando equipamentos de informática. Sim. O Wanderson ajuda. A cada R$3.000 em locação que você paga por mês, 750 retorna em incentivo de ICMS e de imposto que o governo, que você pode aproveitar. Cara, tudo isso. Tem isso também. E assim, poderia me estagnar, não, tá bom, consegui uma casa boa, tenho uma condição legal, mas eu queria fazer algo mais. Assim como eu tive muita vontade de empreender, de ter o meu próprio negócio, eu quero replicar o meu negócio para que as pessoas tenham essa oportunidade também de empreender em algo inovador, porque a gente não tem concorrente no franchise com outsourcing. Existem um mercado absurdo. Se você for parar para pensar, só no Brasil tem mais de 60 estados com mais de 300 mil habitantes. Eu tenho a cidade de Tatuí, que tem mais de 115 mil habitantes, é um dos meus melhores clientes, a cidade em si, um dos meus maiores faturamentos de locação está na cidade de Tatuí, com 115 mil habitantes. Então, o ramo de locação é só prosperar. E quando você loca, você planta para colher lá na frente. Total. Eu dou um exemplo que os antigos, né, falavam para a gente que o melhor investimento é comprar casa. Você vai lá, compra seu apartamento para alugar, para ter uma renda. Um apartamento de R$300.000, cara, na melhor das hipóteses, para você alugar para uma pessoa, você vai tirar R$3.000.
1%. É muito baixo. Agora, com 300 mil reais em locação, em ativos, você pode atender um cliente com 10 equipamentos, ou com 5, e assim vai. Depende da análise também da cidade, né? Tem cidade, eu imagino, que precisa de mais equipamentos do que outros equipamentos, pela área de trabalho e tudo mais, né? Depende do cliente mesmo, gosta. Você, Wander, eu preciso de um notebook desse, eu faço locação de um notebook. Você vai pagar o valor mês a mês. Assim como tem um cliente que vai precisar de 200 notebook, eu vou lá e faço o investimento. Mas com 300 mil reais eu consigo fazer entre 24 a 30 mil reais em mensalidades mês. Faturamento então, ali. Aí a gente está falando aí de 12 a 13 meses de retorno do seu investimento. Caramba, cara, que interessante. Lembrando modelo de negócio muito legal. Lembrando que esse ativo é seu. Agora, diferente do apartamento de 300 mil reais que você vai tirar 3 mil por mês, você pode ter um inquilino que ele não te pague e que você seja obrigado a entrar na justiça e fique lá não sei quantos meses sem receber. Corre esse risco. E ainda depreciar o seu imóvel também, né? Danificar ele. E na locação dos ativos de tecnologia, como impressora, notebook, tablet e telefonia móvel, numa empresa B2B, que são empresas que têm nome no mercado, que pagam certinho, você não tem dor de cabeça. É só atender bem que é recorrente. Hoje atendo várias unidades do Hospital Unimed, no estado de São Paulo. Já comentei do Banco Sicredi. Tem algumas empresas aí como Vitaford, produtos de suplementação, né? E várias outras empresas. Todo lugar precisa de um material seu. Eu tenho clientes no Mato Grosso do Sul, abatedouro de boi, abatedouro de frango em Boituva, que é o Grupo Alice, que é o Grupo Zanqueta. Eu sou muito adepto, cara, à locação, ao modelo de negócio locação. Por quê? Porque a alocação é fácil de você colocar na ponta do lápis quanto você vai gastar por mês. Com certeza. Igual o carro. Hoje, para você pegar um carro popular ali, novo, você vai pagar na faixa de 3.500 por mês. Sim. De aluguel. Mas para andar num carro que vale 90, 100 mil. 3.500 por mês. Seguro pago. PVA pago. Resumindo, você vai entrar o quê? Manutenção por conta deles. Troca de pneu por conta deles. A sua conta é simples. Você tem um gasto X por mês para você usar o veículo como meio de transporte. Você acaba com esse negócio de depreciação, de ficar pagando imposto. E outra, deu problema no carro? Troca. É igual faz com o equipamento, imagina. É a mesma coisa. Se uma empresa ela compra o equipamento e ela não tem um setor de tecnologia que consiga atender todos os funcionários ali, na locação, ela vai ter a previsão de quanto ela vai gastar mês a mês. A gente consegue até fazer um rateio de custo por cada setor, o quanto cada setor está utilizando. Aí ela não vai ter susto. Por exemplo, se ela fecha um contrato comigo de 4 anos, os primeiros 12 meses ela vai saber o quanto ela vai gastar, vai ter um reajustinho do GPM ali que a gente negocia, e assim vai indo. Só a cada 12 meses que ela vai ter um pequeno reajuste. Mas ela sabe o quanto ela vai gastar mês a mês. Diferente de uma conta de luz, que você está acostumado a pagar X, daí você vai lá, coloca um freezer lá, daí vem o dobro de energia e você não está contando com isso. Então, nas empresas, elas têm que saber o quanto vai gastar, até porque elas fazem um planejamento de gasto futuro. Total sentido. Assim como todo mundo deve estar fazendo seu planejamento para 2026, todas as indústrias, seja concessionária, seja de alimento, ou qualquer que seja, se programam o quanto elas vão gastar. Boa, Wanderson. Realmente é muita ideia, cara, que você está trazendo, muito insight e mostrando esse modelo de negócio de locação de equipamentos de informática, né? De modo geral. O quanto isso pode ser disruptivo e com uma margem de lucro muito boa. Sim. Como você disse ali, 25 a 30 mil de faturamento mês, com uma margem de lucro de quanto? Mais ou menos? Hoje a gente está em torno de 30% a 50% quando os ativos estão quitados. Lembrando que os ativos são seus e você pode vender e recuperar um pouco do investimento. Já teve situações, verdade, até mesmo na pandemia, em 2019, teve equipamento que eu paguei em torno de R$ 1.400, que eles ficaram 4 anos na rua, e a hora que eu fui vender, por conta da alta do dólar, assim como dos veículos, eu vendi pelo dobro. Vendeu mais caro? Vendi mais caro, porque aquele ativo específico, ele valorizou muito, por ser um modelo muito bom.
E o mercado procurava e não tinha mais. Porque estava parada a produção. Eu tinha 700, 800 peças na rua, então, cara, eu consegui fazer um caixa legal. Que massa, E cara. todo o caixa que volta, ele me ajuda a reinvestir no próximo. 20% da minha lucratividade eu sempre estou reinvestindo. Por Muito isso bom. que eu estou crescendo constantemente. Muito Seja em bom, carteira cara. de cliente ou em faturamento. Hoje a gente tem aí mais de 2.000 ativos locados em todo o território nacional. Muito bom, cara. Acho que a ideia, a proposta, né, do modelo de negócio acaba sendo muito eficiente para trazer o resultado com essa margem de lucro expressiva. Ô, Wanderson, dá pra gente conversar por horas aqui. Porque é um assunto, o empreendedorismo é muito forte, é muito gostoso e é muito conectivo. Só que assim, o podcast hoje está chegando ao fim. Está chegando aí no nosso finalzinho, 18º episódio. E eu queria que você olhasse para aquela câmera e desse um recado especial para o empresário, empreendedor que está ouvindo, vendo, assistindo o nosso episódio e que de repente o que você vai dizer para ele pode mudar o jogo dele em algum aspecto. Cara, o que eu poderia dizer, empreender não é fácil, né? Vai ter várias pessoas te jogando para baixo. Mas depois que você entra, você faz acontecer, você vai se perguntar, por que eu não fiz isso antes? Olha, eu chego a me arrepiar. Porque o Wanderson lá atrás, que trabalhou durante 8 anos como funcionário, eu me desenvolvi. Mas eu me perguntei, por que eu não fiz isso antes? Eu poderia ter antecipado muita coisa, ter crescido muito mais. Mas, cada um no seu momento, e agradecendo sempre a Deus. É isso aí, ó. Olha que mensagem forte, importante para você, empresário aí, que de repente precisava ouvir isso para mudar aí o seu jogo. Meu amigo, muito obrigado. Obrigado aí Eu que agradeço. pelo aceite. Uma satisfação. Da gente conversar aqui e com certeza contribuir muito aí para esse empresário que eu imagino que já tenha curtido ali o canal, né? Que já tá inscrito no canal e que vai mandar para algum amigo, algum empresário que precisa ouvir sobre empreendedorismo, que é o que nós trouxemos aqui com grande profundidade, experiência vivida por esse empresário de sucesso que passou ali uma jornada bem desafiadora em vários segmentos até se encontrar em um mercado exclusivo, se encontrar num mercado muito promissor e agora a passos de franquia, a passos de abrir aí e atender cada vez mais o país, né? De uma certa forma. Com certeza. Então, Crescendo obrigado. mais. Deixa o seu recado, deixa o seu Instagram, na verdade, pro Deixa pessoal, para o pessoal te seguir, enfim, consumir produtos da Delta também. Se você quiser seguir, é wanderson.delta. Olha lá, esse é o meu pessoal. E tem o delta.locação oficial. Boa. Ô, Matheus, depois coloca aqui embaixo, tá? Escreve aqui pra gente o Instagram dele, para poder facilitar, né, que ele tenha aí o pessoal consiga chegar até ele. Meu querido, muito obrigado. Muito obrigado aí mais uma Satisfação. vez. Tamo junto. Se Deus quiser, em breve a palestra vai estar pronta. Legal. É isso aí, empresário. Então, muito obrigado aqui por estar comigo no nosso 18º episódio hoje da História ao Palco Podcast, falando sobre empreendedorismo com meu amigo Wanderson aqui. Foi muito bom e obrigado por mais uma vez estar aqui conosco, apoiando, incentivando o canal. Grande abraço e até o próximo da História ao Palco Podcast. Tchau, tchau.